Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Benditos são aqueles que perseveram, segundo a verdade que é um escudo e broquel, sendo a vereda da justiça. Aquele que derruba os montes, entulha os vales, aplana os caminhos para a sua vinda. Assim nos ensina o Senhor. Aqueles do qual Ele nos ensina: andai firmes na retidão. Se vós estáis em mim e eu em vós, sejais santos, sejais justos, demonstrai pelo vosso bom proceder aqueles que têm o meu espírito. Planos sempre de nos fazer prosperar, jamais causar dano algum para aqueles que seguem na obediência. A obediência e aqueles que são atentos a seus estatutos e mandamentos, aonde o seu próprio Espírito nos instrui a andar segundo uma estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus, e nos ensina: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós da minha canga. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fugis daqueles que são meros mortais, pois não podeis nada receber se não lhe for concedido do alto. Fugi daqueles que vos colocam um jugo pesado em vossos ombros e não vos concede nem mesmo um dedo para vos ajudar, pois são amantes de si mesmo, presunçosos, arrogantes, se levantariam a ponto de querer se tornar um próprio ídolo, a ponto de querer assentar no trono de Deus, aonde estão dia após dia sendo vencidos pelo sopro da sua boca, daquele que tem uma espada afiada, pela sua própria ignorância, porque são pisados pelas suas próprias atitudes, do qual o Senhor não permite escarnecer e galardoa segundo a conduta de cada um. Merece, quer sejam boas, quer sejam más. Assim Ele nos ensina. Para aqueles que depositam no Senhor a confiança, são aqueles que seguem no seu direcionamento. Ele nos ensina: sejais retos, íntegros, sinceros. O temor é o princípio da sabedoria do alto. O entendimento é desviar do mal. Todo aquele que está segundo o seu espírito está sempre desviando do mal. Vem. Está sempre sobre o seu direcionamento, sobre a condução do seu espírito. Ele nos ensina: o espírito é reto, é inabalável. Todo aquele que está segundo o seu direcionamento segue rumo ao alvo e objetivo. E o alvo e o objetivo daqueles que estão conduzidos por ele é as mansões celestiais. A nossa mãe do alto, que é livre, que haverá de manifestar nas regiões celestiais com o corpo glorificado. Aqueles que eram outrora membros da meretriz, segundo filhos de Adão, aonde se quebrou o pacto, a aliança, porque o Senhor lhe concedeu uma companheira idônea. E na verdade,
quando se desobedeceu, seria a mãe dos seres viventes, mas desobedeceu. Vem. Desobedeceu, não seguiu segundo o seu direcionamento. Houve a desobediência. Aquela que era idônea perverteu, e aqueles que estão unidos como filhos de Adão estão segundo a meretriz, e é necessário arrepender-se para jamais o Senhor vai unir ao seu corpo um membro da meretriz. Por isso devemos estar perseverantes segundo aquele que tudo opera e executa. Aquele que por adoção, aqueles que estávamos como filhos bastardos, por estar participantes da obediência segundo filhos de Adão, agora participantes em unanimidade daquele que é o elo da perfeição, pela condução do seu espírito, a obediência. Tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sem ele nada do que tem havia sido feito. Aleluia! O grande eu sou. Antes que houvesse dia, eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia! Aquele que tudo opera e executa. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Jamais serão grandemente abalados, confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus. E já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. A Ele seja toda honra e toda glória, aquele que tudo opera e executa, aquele que nos ensina. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e esta é a nossa fé. Maior o que está em nós do que o que está no mundo, sendo vencidos conservos do príncipe do poder do ar, que o Senhor já trouxe juízo sobre ele. E assim eles perecem, dia após dia, amarrados em feixes, aonde não vencem a morte. O último inimigo, o único que foi o inimigo não foi capaz de decompor o seu corpo, é aquele que vos diz: por que procurais entre os mortos aquele que vive, que reina, está no centro do trono, de pé, como quem pisa uva nos lagares. Ele tem a chave da morte, a chave do inferno. Juiz e legislador, aquele que diz: não te indignes quando vês as leis de uma província violadas. Sempre tem um que vigia, e acima daquele que vigia há outro, e sobre ambos aquele que está acima de todos. Juiz que pode salvar como aniquilar. Eu não vim condená-los, vim trazer salvação para aqueles que estão rumo à condenação. Aquele que me nega, o negarei diante do meu Pai e dos anjos. Um é o que planta, o outro é o que colhe. Os anjos são os ceifeiros. Mas aquele que o confessa está em unidade com aquele que se fez Deus único e verdadeiro, um corpo o preparou. E assim ele nos santifica como morada, templo do Espírito, daqueles que perseveram dia após dia pela condução do seu Espírito, aonde já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.